da semana inteira que vocês leram tem a ver com receber Jesus e com rejeitar Jesus. E é estranho olhar para os textos que vocês leram durante a semana e perceber que as pessoas que diziam amar a Deus, as pessoas que participavam dos momentos religiosos no templo, que conheciam melhor a palavra, que se dedicavam mais à oração, ao jejum, foram as pessoas que rejeitaram Jesus. Já aquelas pessoas que reconhecidamente eram pecadoras, tinham uma vida questionável, foram essas que receberam Jesus. Foge a lógica até de hoje. A gente imagina que está mais perto de Deus quem? Quem está mais aberto para Jesus quem? Quem está orando, quem está lendo a Bíblia, quem está participando de algum evento religioso. Aparentemente está mais próximo. Só que a gente percebeu o contrário. O leproso, imundo, maldito, rejeitado naquela época, encontrou em Jesus compaixão e cura. Vocês devem lembrar que a lepra, no Antigo Testamento, era reconhecidamente algo ruim da parte de Deus. Vocês lembram disso? Há vários relatos no Antigo Testamento, se você não conhece, eu posso até citar alguns. Por exemplo, Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, certa vez se insurgiu contra a liderança do seu irmão, e o castigo de Deus foi que ela ficou leprosa no mesmo instante. Aí Moisés intercedeu por ela, ela foi curada, mas teve que aguardar 7 dias antes de entrar dentro do acampamento de novo. O rei Uzias foi um rei que conduziu um avivamento lá em Israel. Foi um rei muito importante, só que a vaidade tomou conta do coração dele, e ele achou que ele era mais do que ele era. E certa vez ele mesmo quis oferecer incenso dentro do templo, e aí os sacerdotes vieram e falaram: não, você não vai fazer isso, você não foi consagrado para fazer isso. Ele falou: eu faço assim, quem são vocês? Na hora que ele apontou o dedo, a mão dele ficou leprosa, aliás, a testa dele ficou leprosa, e eles tiraram ele correndo do templo para não profanar o templo, como um castigo. Então a lepra era tido como um castigo de Deus. A pessoa leprosa é considerada uma pessoa impura, imunda, maldita de Deus, definitivamente. Um leproso veio diante de Jesus e falou: se você quiser, você pode me purificar. Ele prostrou, ele adorou, e Jesus tocou, disse quero, e depois curou. É engraçada a ordem, Jesus não curou para depois tocar, ele tocou e depois curou. É interessante isso, um leproso, alguém que estava à margem da religião e à margem da sociedade, encontrou graça. Vou dar um outro exemplo: o paralítico pecador encontrou em Jesus perdão e cura. Por que eu coloquei o paralítico pecador e não somente o paralítico? Vocês lembram que o paralítico foi trazido até a presença de Jesus? Há uma diferença entre um evangelho e outro. Alguns falam que foi trazido, e em outro evangelho dá um detalhe, A casa estava cheia, não tinha como chegar. Como é que eles fizeram? Abriram um buraco e colocaram no telhado e colocaram ele na frente de Jesus. Só que Jesus olhou para a fé deles e não falou: levanta e anda. O que Jesus falou? Seus pecados estão perdoados. Por que Jesus foi falar de pecado? Porque esse era o problema do cara. Jesus sabe das coisas. Esse era o problema do cara. Não era só a paralisia, era o pecado. Pode ficar. Anima-te, homem, seus pecados foram perdoados. Aí os caras começaram a ficar achando: quem é esse que pode perdoar pecado? Então, o paralítico pecador encontrou em Jesus perdão. E não só perdão, como a cura. Jesus perdoou e depois Jesus curou, e ele levantou e saiu andando na frente daquela multidão imensa lá. Outro exemplo: o cobrador de impostos, desprezado por amar mais o dinheiro que seu povo, encontrou em Jesus uma oportunidade para recomeçar e celebrar. Nós estamos falando de Mateus. Em um outro evangelho ele é chamado de Levi. É a mesma pessoa, tá bom? Ele se tornou um dos apóstolos. Jesus olhou para ele estava na coletoria e falou: vem e me segue. Ele levantou e seguiu. E ficou feliz da vida, chamou os amigos para fazer uma festa. Esse Levi nunca seria escolhido como um discípulo de qualquer mestre da lei, de qualquer fariseu. Nunca. Se eles fossem escolher um discípulo, quem que eles iam escolher? Alguém da laia deles, alguém que tinha tirado boas notas, mas nunca um traidor da nação, alguém que amava o dinheiro e que extorquia os seus próprios compatrícios, patriotas lá, para poder ficar rico. Levi era um cara assim, que tinha amado o dinheiro, que tinha uma provisão questionável, poderia ser tido até
como corrupto, e Jesus o chamou e ele aceitou. A gente não ouve falar de nenhum fariseu no grupo de Jesus como discípulo. Alguém conhece, não? Eita, está todo mundo aí? Vocês conhecem algum? Eu sei de um discípulo de Jesus, só que ele era 007. Ele fazia parte do Sinédrio, mas ele não falava. Quem sabe quem é? Nicodemos. Como é que eu sei que Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus? É até bonito, porque quando a gente lê o Evangelho de João, um irmão notou isso, né? Ele foi encontrar com Jesus na calada da noite porque não queria dar bandeira. Aí Jesus falou para ele que precisava nascer de novo, ele ficou intrigado. Quando no futuro as pessoas queriam condenar Jesus, Nicodemos perguntou o quê? Ué, mas a gente condena sem julgar? Aí os caras acharam ruim com ele, mas a conversa dele acabou com a discussão e bora para frente. Quando Jesus foi morto, José de Arimateia veio pedir o corpo para enterrá-lo, Pilatos concedeu. Quem foi que ajudou o José de Arimateia a tirar o corpo do madeiro? Quem? Nicodemos. O que vocês não sabem do detalhe é o seguinte: eles pediram, os fariseus, os mestres da lei, pediram para quebrar as pernas dos ladrões, ter certeza que eles estavam mortos antes de acabar a sexta-feira, porque senão o que iria acontecer? Iria contaminar a Páscoa e o sábado. E eles não queriam se contaminar com isso. Quando Nicodemos vai, tira o corpo de Jesus, o que ele faz? Se contamina. Não era parente. Nesse momento, Nicodemos fez uma escolha, Ele preferiu tirar Jesus do que participar da Páscoa. E aí foi lá e enterrou Jesus. Então, provavelmente, um grande discípulo de Jesus veio a se tornar o senhor Nicodemos. Tirando essa exceção, a gente não encontra outro líder religioso seguindo Jesus de verdade, com o coração aberto. Mas a gente encontra um publicano, um pecador, que se tornou um grande discípulo de Jesus, como a gente sabe. Vou dar um exemplo também dos amigos desse cobrador de impostos. Rejeitados pelos homens de Deus, encontraram em Jesus amizade e oportunidade de arrependimento. Como é que eu sei disso? Levi fez uma festa, chamou os seus amigos e chamou Jesus. O que Jesus fez? Foi, sentou na mesa, comeu, bebeu, tranquilo, sem problema com eles, e eles, sem problema com Jesus, tiveram a oportunidade de estreitar laços de amizade e também de ouvir a mensagem de Jesus ali. Isso foi o que a gente leu durante a semana. Só que os religiosos não conseguiram compreender o que Jesus estava fazendo e muito menos aceitar o que ele estava falando. Por exemplo, perdoar pecados no lugar de Deus. Os religiosos não conseguiam entender como é que alguém, filho de uma mulher, podia perdoar o outro se ele não era Deus. Outra questão, escolher discípulos entre os piores homens à disposição. Isso servia de exemplo de que Jesus não era um grande mestre. Não era fluxicheiro, era um charlatão, era um cara que não merecia ser seguido pelos outros. Comer como amigo de pecadores reconhecidos. Gente espiritual, de verdade, não faz isso de jeito nenhum na cabeça deles. Não exigir que seus discípulos jejuassem como qualquer religioso deveria. Vocês lembram que teve isso durante a semana? Por que os seus discípulos não jejuam como fazem os discípulos fariseus e de João Batista? Vieram perguntar para ele. Não é possível, que tipo de religioso, que tipo de mestre é esse que não exige que os seus discípulos jejuem? E eles não conseguiam também ver em Jesus uma pessoa digna de confiança. Não respeitar o sábado como deveria ser respeitado. E isso aqui acontece especialmente porque os discípulos estavam com fome, passaram dentro de um campo, encontraram o trigo, arrancaram o trigo, debulharam o trigo e comeram o trigo. Não fizeram nem um pão, comeram o grão. Para eles, não é possível. Se esse mestre não é mestre, porque não pode fazer isso aí no sábado. Sábado é o dia de descanso. E se você não preparou a comida, sábado é dia de descanso e de passar fome, porque não tem jeito. Então, na cabeça deles, não tem jeito de Jesus ser um homem de Deus, porque ele não é igual a eles, ele não preza os rituais religiosos que eles prezam. Então, por isso, eles não o receberam, mas o rejeitaram. Agora, perceba, a vida dos religiosos
era cheia de atos vazios de religião. Orações, jejuns, sábados, até o relacionamento deles, as pessoas que eles podiam se relacionar, era tudo como um sacrifício que dava a eles a falsa sensação da aprovação de Deus e impediam que buscassem a Deus com todo o coração. E é isso que eu queria pontuar para a gente. Muitas vezes o tipo de religião que a gente vive acaba se tornando o impedimento para a gente experimentar a graça e o favor de Deus como ela se manifesta. Disciplina vazia é o mesmo que um serviço mal feito. Religião vazia ocupa o nosso coração e não nos deixa experimentar o que Deus tem para a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto mais facilidade para me identificar com os fariseus religiosos do que com Jesus propriamente. E vocês? Eu acho que eu estou sozinho, né? Não, vocês são mais espirituais, desculpa. Vocês leram aquele texto em que Jesus responde àqueles que perguntaram a respeito do jejum? Ele fala, mas assim, como é que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Eles são os amigos do noivo, o noivo está com eles. Na hora que o noivo não estiver, aí eles vão jejuar. Vocês lembram desse trecho? E aí vocês lembram que Jesus continuou falando bem assim, não se põe remendo velho, ou remendo novo em roupa velha. E o outro exemplo? Não se põe vinho novo. E aí, o que isso significa? Você sabe que durante muitos anos eu li esse negócio, achei bonito, mas nunca entendi também. Muito tempo na minha vida eu li esse negócio. Vinho novo, odres novos. O que é odre, meu Deus do céu? Eu ficava imaginando um barril de madeira, né? Odre, deve ser isso, odre. E eu nunca sabia o que era o tal do odre. E aí a gente não entende o que Jesus está falando aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Deixa a vergonha para lá. Se você tem coragem assim, de assumir, pastor, eu não sei o que esse negócio quer dizer. Levanta sua mão, só para eu saber. Não sei o que é odre e não sei o que Jesus está falando. Olha lá, levanta a mão, que eu quero saber. Não sei o que é odre e não faço ideia do que Jesus está falando nisso aí. Aí, tá vendo? Estou bem acompanhado. Eu fui descobrir isso faz pouco tempo, gente. Fiquem tranquilos, ok? Primeiro, odre não é um barril de madeira. Odre é uma vasilha feita de couro, de animal, tá? Quem é do interior lá do Nordeste sabe que ainda tinha essas coisas por aí, né? Umas coisas para você guardar água, só que na pele do animal. E no caso, na época deles, eles envelheciam vinho não em barril de madeira. Barril de madeira é coisa posterior, né, Simões? Estamos falando lá de coisa medieval, e aqui nós estamos antes do período medieval. Então, eles envelheciam o vinho em bolsas feitas com a pele de um animal. Se vocês não estão entendendo, eu vou dar um exemplo. Arrancou a perna lá do carneiro. Aí arranca ela por inteiro, não corta ela, ok? Dá um nó na parte de baixo e costura a parte de cima com o vinho novo dentro. O que acontece? O vinho que você colocou ali, né, o suco da uva, ele vai fermentar. E no que ele fermenta, o couro se estica, né, para aguentar aquilo lá, e o vinho envelhece. Agora, depois que você fez vinho num odre, ele serve para outras coisas, mas ele não serve para uma coisa. Você não pode colocar vinho novo nele de novo e amarrar ele de novo. Por que vai acontecer? Ele vai estourar porque ele já está seco. Ele já está esticado, né? Então, ele não vai esticar mais. E aí, se você faz isso, o que acontece? Você vai perder o vinho e o odre. O odre que podia guardar água, por exemplo, podia guardar azeite, podia guardar outra coisa, não vai servir para mais nada que vai rasgar. Não vai prestar. É disso que Jesus está falando. O mesmo exemplo da roupa. Uma roupa velha já... Como é que posso dizer? Já laceou. Já perdeu a tonalidade. Uma roupa nova, você sabe como é que é. Ou ela pode encolher, ou ela pode expandir. Se você pegar um remendo novo e botar na roupa velha, a chance desse negócio dar errado é muito grande. Não vai funcionar, vai ficar feio, vai desgastar. Mas quem é que faz isso? Todo o exemplo de Jesus tem uma lógica. Quem é que faz isso? Quer ver? Vamos trazer para os nossos dias.
Vamos trazer para os nossos dias. Vocês já viram falar de fusível? Quem sabe o que é fusível? Fusível. Alguns equipamentos, especialmente de som, que aquela caixinha ali tem fusível. É um cilindrinho de vidro com um fio de metal dentro, aonde passa a eletricidade. Isso aí é para proteger o equipamento. Você coloca ele ali, né, Simões? Você vai trabalhar com essas coisas aí. E aí, se der algum pico, algum curto, o fusível queima. E ao queimar, ele protege o equipamento. E aí você tem que fazer o que com o fusível queimado? Tem que trocar porque o negócio não funciona com aquele queimado. Mas, eu vou falar aqui, mas se alguém fizer, é por conta e risco sua, pecado seu, tá? Me ensinaram uma vez pegar um fio e por fora conectar os dois polos do fusível e puf, coloca lá, você liga, funciona. Qualquer arame. Eu já fiz até com aqueles negócios de prender pão de forma, sabe aquele araminho que vem lá? Você tira o plástico, é um arame, coloca lá, o fusível não tinha outro, pum, funciona. Então, né, é nisso que eu estava querendo chegar. Quem é que faz esse tipo de serviço? Como é que é o nome disso em português? Gambiarra. Jesus está falando para eles, gente, vocês estão ouvindo com gambiarra para o meu lado. Na espiritualidade, entendam isso, não serve gambiarra. Oração, jejum, vida religiosa, participação comunitária, de qualquer jeito, não substitui do jeito certo. É esse o ensinamento de Jesus. Vocês estão querendo que eles jejuem e orem e façam tudo o que eles fazem, o que vocês fazem, porque vocês acham que isso é espiritualidade. Vai chegar a hora deles fazerem isso, mas do jeito certo, não do jeito errado. Não é hora de gambiarra. Eles vão jejuar, eles vão orar, mas com o coração. Quando o noivo for tirado, eles vão fazer isso. Bom, isso eu achei incrível. Porque disciplina vazia, fazer o que você tem que fazer porque tem que fazer, sabe, sem o coração, é o mesmo que um serviço mal feito. É prejuízo em dobro, porque você acha que conseguiu resolver, mas não conseguiu. Você não tem nenhuma coisa e nem outra. Vocês estão me acompanhando? Oração vazia, leitura da Bíblia vazia, adoração vazia, participação comunitária vazia, jejum vazio, posso dar muitos exemplos. Tudo o que a gente faz para Deus, sem o coração, se revela um desperdício de tempo e também um desperdício de esforço, além de não agradar a Deus de qualquer maneira. Muito sério. Uma vida cheia de atos vazios não deixa espaço para um arrependimento sincero, para uma relação verdadeira, próxima. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais fácil fazer? Qual que é a nossa tendência mais na flor da pele? É o vazio. Vamos lá. Quem está fazendo devocional durante a semana aí? Deixa eu ver aqui. A carinha deles aí. Você tem que fazer o devocional, mas você está atrasado para uma audiência que nem o Leandro ali. Tem duas maneiras de fazer. Como é que você faz? Né? Tem que fazer. E aí você senta. Amém, fiz. Que bom. Puxa, já me livrei. Protocolo. Parece que resolveu. Só que você desperdiçou tempo e não agradou a Deus. E acha que viveu o que você queria viver, mas não viveu. E é isso que Jesus está falando, não é assim. Os fariseus, os escribas, os líderes religiosos rejeitaram a Deus porque eles tinham isso e eles achavam que isso era suficiente. Eles não perceberam que eles precisavam de arrependimento, de perceber que não era suficiente, que aquilo ali era um engodo, era um engano, era vazio. Eram atos de justiça da boca para fora. Nós estamos diante de um desafio imenso agora. A gente topou essa caminhada de seguir Jesus, e aí vem Jesus com uma história dessa para o lado da gente. Aí, de qualquer jeito não serve. De qualquer jeito não dá jeito.
é preciso fazer de coração. Então, mesmo com a audiência chegando, o Leandro vai ter que dar um jeito de, peraí, coração, você fica quieto aqui. Peraí, alma, você se aquieta. Peraí, audiência, você espera, porque agora eu estou com outro problema aqui para resolver, o meu coração precisa de Deus e não pode ser de qualquer jeito. Olha a loucura que é. Eu não sei se vocês têm a mesma agonia que eu, mas às vezes demora mais o esvaziar do que a própria devocional. Não é não? Mas você esvazia de um lado, quando você olha, pô, está cheio do outro, aí você esvazia do outro, aqui também já está cheio, a sua cabeça parece que não vem. Ou tarefa ingrata? Não, tarefa grata. Gaste tempo fazendo isso, esvazie o seu coração para você estar com o coração inteiro em todos os momentos. A tarefa dessa semana vai ser essa. Eu quero que você, em todos os aspectos da sua vida, treine fazer o que você precisa fazer, o que é sua obrigação, porque você assumiu como obrigação. Treine fazer isso de coração. Ok? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhada no versículo que a gente vai decorar durante a semana. Oséias capítulo 6, versículo 6. Não quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Então, a quem ama, aí o sacrifício faz sentido. Quem conhece a Deus, aí a oferta pode ser recebida. O contrário não funciona. É o amor e o conhecimento. É o amor e uma intimidade verdadeiro que podem fazer bem para nós e também agrada o nosso Senhor, o nosso Deus. Por isso, para a gente não correr o risco de ser um religioso, remendando roupa nova com remendo de roupa nova, ou colocando vinho novo em odres novos, ou seja, gambiarrando a nossa vida espiritual, nós vamos fazer um exercício essa semana, que é fazer de coração. Vai fazer o devocional, se vira nos 30, trabalha com o seu espírito, trabalha com a sua alma, trabalha com a sua agenda, para você fazer de coração, da melhor forma possível. Esteja presente por inteiro naquele momento. Tá? Vou dar outro exemplo. Realize as suas tarefas no trabalho de coração. A Bíblia fala que estejamos comendo, bebendo, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos lá. Como é que eu posso dar um exemplo? A mulherada que tem a tarefa da casa aí, às vezes é ingrato, né, fazer esse tipo de serviço, porque você faz e daqui a pouco está tudo bagunçado de novo. Não é não, mulherada? Eu não sei, parece que tem um demônio maldito que quando a gente termina de fazer, ele sai bagunçando e fica escondido para rir da nossa cara de novo, não é não? Então, isso tira de você o prazer de fazer. E aí você começa a fazer as coisas mecanicamente e muitas vezes raivosamente. Olha, o desafio dessa semana vai ser fazer isso para Jesus. Você imagina que Jesus está sendo recebido na sua casa daqui a 5 minutos e você vai fazer para Ele, para que você seja bem bonito para Ele. Você faz de coração como um ato de louvor e de adoração. Você vai servir alguém, você vai atender um cliente, você vai visitar a casa de alguém, ok? Vá em nome de Jesus, por Jesus e com o coração de Jesus. Esteja por inteiro nessa circunstância, nessa situação. Vai servir o esposo? Faça isso. Vou dar um exemplo agora de casal, porque isso é legal, né? Ajuda, né, Leandro? Então, a esposa vai servir o marido, não faça por obrigação. Sirva de coração, por inteiro, né? O contrário também é verdade. Marido, você deve satisfazer, agradar e servir a sua esposa. Você pode fazer isso contrariado, que você está chateado com ela, ou pode fazer, para cumprir a sua tarefa da semana, de coração, porque você quer estar inteiro naquilo e fazer aquilo com todo o amor que você conseguir encontrar dentro de você. Sirva as pessoas ao seu redor de coração, especialmente na família, e é claro, participe do culto de coração. Toda semana a gente tem reunião de oração, a gente tem culto, e o grande desafio é a gente participar dessas coisas de verdade e não de mentira, como é fácil fazer. Então hoje tem culto, você vai vir para o culto? Amém, vai vir para o culto, glória a Deus. Quando você vier, vem de coração. Se você chegou aqui sem o coração, você senta e espera o coração chegar. Vem, coração. Né? Eu quero cantar de coração, eu quero ofertar de coração, eu quero ouvir de coração. Na hora que terminar o culto, ou então na hora que o pastor falar, gente, agora cumprimente quem está do teu lado. Por favor.
Oh Deus, dá-me paciência, vamos lá. Faça de coração. Eu sei, é chato, eu sei, mas é sua escolha fazer de coração. Porque tem gente que acha que não vou fazer porque eu não vou fazer de coração. Não existe essa opção, meu querido. Né? Pastor, eu prefiro falar a verdade que falar a mentira, né? Aí você assume que está errado, mas não muda. Que isso muda, cara? Para com esse negócio. Vamos lá. Se pediu para cumprimentar, você pensa, é verdade, poxa, tem gente aqui que está tão atrapalhada quanto eu, né? Eu vou mostrar um pouco de solidariedade, vou abraçar, vou dar um sorriso de verdade. Deus me ajuda a dar o teu sorriso para essa pessoa, apertar a mão como o Senhor apertaria. Essas coisas, gente. Não fazer porque está com o coração errado, não é opção. Corrige o coração e aí faz de verdade. Tá? Um cafezinho depois, a pessoa chega para falar com você, às vezes você está com a cabeça em outro canto, né? Já aconteceu contigo ou não? Acontece comigo também, não sei porquê. A pessoa chega aqui, você está preocupado com outra coisa, a pessoa está falando, e você não vai parar de falar, né? Vocês me entendem, né? E aí a gente não está ali de coração. Quando você vê que isso está acontecendo, lembra da tarefa. Lembra da tarefa. Não, peraí, Deus. Eu quero estar aqui de coração. Né? Nem que você tenha que falar, meu querido, me desculpe, meu coração não está aqui agora. Eu posso te ligar daqui a pouco? Aí você vai e resolve o que tem que resolver e depois faz de coração. Se vira nos 30. Estou dando as ideias aqui, mas vocês são pessoas mega hiper inteligentes, vocês vão ver que o Espírito Santo vai ajudar vocês a colocar isso em prática. Amém? De coração? É de coração tudo que eu fizer, né? É uma musiquinha que a gente canta assim. Tarefa difícil essa semana, gente. Para quem achou que 40 minutos ininterruptos era já algo absurdo, agora essa semana é muito mais difícil. E vai piorando, tá? Vai piorando. Não se animem não, porque o negócio vai piorar. Mas, como diz o Jesus Cristo, pode ficar tranquilos, porque eu estarei convosco. Eu vou estar com vocês. Eu vou orar para Deus te abençoar, para você conseguir ter força de viver isso.